Eu preciso da tua presença, meu Deus, agindo na minha vida hoje, meu Deus, de maneira toda especial, em nome de Jesus. Fale com Deus, abre a porta do seu coração, meu irmão, agora, em nome de Jesus, e declara a Ele, aleluias. Ouça a voz, Jesus, ouça a voz, doce voz que me chama. Ou você pode declarar para Ele, ouça a voz, doce voz que me chama. Me levanto, me desperto. Diga, eu vou. Aleluia. Você vai dizer para Ele, me levanto, me desperto. Eu vou. Então diga, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. Diga para ele, eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui. Fala que teu servo. Cadê aqueles que querem ouvir a voz de Deus hoje? Diga para ele, eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. Aleluia. Diga, eu ouço e entendo o chamado de Deus para mim. Minha hora tem chegado, tua voz agora reconheci. Eu ouço e entendo o chamado para mim. Minha hora tem chegado, sua voz agora reconheci. Diga para ele, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. Eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga para Jesus, eis-me aqui, meus irmãos. Foi assim que Deus, quando falou com Abraão, ele respondeu. Ele dizia, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Todos que atenderam ao chamado do Senhor, quando ele falou com eles responderam, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, aleluia. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Só a igreja dizendo assim para ele, Jesus, ó, eis-me aqui, fala aqui. O Espírito Santo fala conosco essa tarde. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Quem veio para ouvir a voz de Deus, diga, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê aqueles que vieram ouvir a voz de Deus? Isso, diga para ele agora que você veio aqui para isso. Meu Deus, nós viemos aqui para isso. É para ouvir a tua voz. Eis-me aqui, fala que teu servo. Só que quer ouvir a voz de Deus, diga, eis-me aqui, fala que. Diga, Senhor, vim para ouvir
paz a todos, amém? Pode sentar em nome de Jesus, para você ouvir a voz de Deus. Então você veio no lugar certo, amém, meus irmãos? Porque quem vem à casa de Deus, ele não vai poder mudar o canal do que está acompanhando, né, irmão? Não é verdade? Aqui você vem para ouvir o que realmente Deus tem para te entregar, não é verdade, meus irmãos? Porque eu estou assistindo pela televisão, não estou gostando, eu vou lá, mudo o canal. É ou não é? Aqui não, que eu só ouço o que Deus quer e abro o coração para receber, amém? Então pode receber a lição de hoje, a lição número 1. Nós estamos aqui numa campanha, meus irmãos, de 3 semanas do livramento, de proteção e livramento de Deus para nossas vidas, tá, meus irmãos? É um propósito, Deus colocou no meu coração no domingo passado, pregar para a igreja. Eu queria que você aplicasse seu coração, irmãos, a aprender sobre esse tema que é de grande importância, de você saber, meus irmãos, né, o que é preciso, né, irmãos, para que você possa ter a proteção, livramento, entre outras bênçãos de Deus para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus, amém? Se você já está aí com a sua lição, amém? Muito bem, abra a Bíblia em Josué, deixa a sua Bíblia aberta em Josué capítulo 6, versículo de número 25, vamos lá? Livro de Josué, capítulo 6 e versículo de número 25, amém? Deixa aí sua Bíblia aberta. Vamos só puxar aqui a memória, né, o tema principal, que é domingo das 3 semanas do livramento, amém? Aqui eu botei bem resumido, mas o tema é domingo, o domingo das 3 semanas do livramento e de proteção e livramento, né? Amém? Não ter só livramento que, amém, é uma bênção também, né? Em nome de Jesus. O tema que nós precisamos para poder ter proteção e livramento é você declarar: creio nos sinais da fé. Você precisa declarar: eu creio. Você crê nos sinais da fé? Pastor, o que são os sinais da fé? É o que Raab vai nos ensinar hoje. Vamos aprender com essa mulher, amém? Ela aprendeu, entendeu que os sinais da fé, os sinais que Deus usa, amém, que pela fé só entende quem tem a fé, amém, traz livramento, traz proteção, traz bênção em nome de Jesus, amém? E se você tem os seus estudos em mãos, vamos ler o primeiro parágrafo e a gente já vai ler Josué também, aqui é a referência, né? Diz assim: no estudo de hoje das 3 semanas, aprenderemos com Raabe o segredo, né, de termos a bênção da proteção e livramento, pois se Raabe conseguiu proteção para ela e sua família, logo nós também poderemos ter essa mesma bênção se seguirmos os passos de fé dessa mulher, amém? E olha, gente, quando eu comecei, vamos ler aqui Josué 6:25, ó, eu comecei esse propósito domingo passado. Aqui depois dessa leitura vai um testemunho, né, que o irmão contou hoje pela manhã, nosso irmão Daniel, né? Teve vários testemunhos de livramento essa semana. Eu peguei pelo menos 4 testemunhos hoje de manhã, mas esse do irmão Daniel foi muito forte, né, irmão? Poxa, muito forte. A gente faz um propósito e nem sabe, né, irmãos? Mas Deus está querendo dar um grande livramento, amém? Olha só, capítulo 6, 25, primeiramente, vamos ler aqui esse versículo para melhor entendermos o recado do Senhor em nome de Jesus, amém? Olha o texto primeiro. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó, amém? Então teve uma razão pela qual o Senhor guardou Raabe e toda a família. Aí você vai dizer: ah, pastor, mas quem é? Como é que pode? Raabe era uma meretriz, era uma mulher da vida. Como é que pode Deus guardar uma mulher assim? Irmão, a questão não é que ela é, o fato dela ter sido isso. A questão é ela estar disposta a mudar. Isso é o que importa para Deus. Não é o que você fez no passado. Lembra que nós pregamos quarta-feira que Deus não leva em conta o tempo da ignorância? Amém? Veja que ela habitou no meio do povo de Israel até o dia de hoje. Quer dizer que ela mudou de atitude, meus irmãos. Isso é importante frisar, amém? A questão é, o que fez, irmãos, que ela fez, que fez ela ter essa bênção para ela e para a família dela, irmão? Porque foi protegido ela, protegido os pais dela, os irmãos e irmãs, todos eles foram protegidos, guardados
pelo Senhor. O Josué, ele dá um resumo, né? Ele diz, olha, ela guardou os espias, amém? Mas não foi só isso, foi muito mais. E é por isso que a gente vai precisar estudar algumas semanas aqui o que teve de fé. Que fé foi essa dessa mulher que fez ela ter essa proteção para ela e para a família dela, né, irmãos? Amém? Em nome de Jesus. Bom, a gente vai estudar aqui o segundo parágrafo, mas deixa eu contar esse testemunho. Aí veja, a gente começa um propósito, às vezes sem entender muito bem, mas só na obediência que Deus está mandando, né? Na segunda-feira, o filho do irmão Daniel sofreu um acidente, não foi? Mas de moto, que é perigosíssimo, moto, né? E não teve nada. Graças a Deus, amém, irmãos? Na terça, a irmã dele sofreu outro acidente mais grave, que ela veio na moto, não entendi bem essa parte. Parece que ela veio na moto, um carro bateu nela e jogou ela para o outro lado. Prensou na moto, foi isso mesmo. Na moto, a perna dela e tudo, e jogou ela para longe. Aí ficou deitada lá esperando o SAMU, amém, levou. Amém, fizeram raio-x, fizeram tudo. Disseram, olha, não sei como, mas você não quebrou nem osso do corpo. Irmão, é Deus ou não é Deus, irmão? E eu comecei o propósito, já vinha falando uma semana os versículos do livramento, quem lembra? Amém? Aí eu podia ter parado ali, não foi? Mas eu disse, não, faz mais 3 semanas de oração, de proteção, livramento, para quem era, olha aí, para essa família aqui, amém? Entre outros, porque na verdade, a maioria dos livramentos que Deus nos dá, Ele nos dá antes dele acontecer. Em alguns casos o inimigo vem mais forte, se levanta com mais fúria e às vezes vem mais forte, mas mesmo ali Deus nos guarda também, como foi o caso da família do irmão Daniel, meus irmãos, que essa semana no mínimo poderia ter alguém internado, poderia ter alguém que já está em casa, está todo mundo em casa, está todo mundo bem, o filho estava aqui hoje, amém, meus irmãos? Deus deu livramento, pessoal. Deus protege, amém, irmãos? O seu povo. Agora a gente precisa de algumas atenções. Ele falou, pastor, e eu peguei esse propósito, estou ouvindo quarta-feira, estou ouvindo o máximo que eu posso para não perder essas 3 semanas do livramento. Quer dizer, e Deus está livrando, né? A família. Agora, vindo para o segundo parágrafo, vamos aprender com Raabe agora, mais um passo, né? Olha lá. Segundo parágrafo no estudo. Agora vejamos uma das coisas que fizeram com que Raabe tivesse proteção divina para si e sua casa, em Josué 2:21. Vamos então à base, né, irmãos? A base que fizeram com que Raabe tivesse tamanha proteção. Vamos lá? Capítulo de número 2. E diz assim, versículo 21, pessoal. Amém? Depois de... No caso, estamos de Josué mesmo ainda, né? Só que no capítulo 2, tá bom? Versículo 21, diz assim o texto bíblico. Eu vou ler, depois eu vou dar um breve resumo. Versículo 21 diz, e ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então o despediu e eles se foram. Eles quem? Os mensageiros que Josué tinha enviado, né? Amém? E aí diz assim o texto, olha lá. E conforme a vossa palavra assim seja. Então o despediu e eles se foram. E ela, olha agora, olha essa parte aqui, ó. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém? O que ela fez? Ela pegou um cordão de escarlata, amém? Que foi uma das exigências dos mensageiros de Deus. Disse, olha, nós vamos ter um compromisso com você de que Deus vai livrar você. Deus nos dando a terra, nós vamos poupar você, vamos poupar a sua casa, mas tem um porém. O fio de escarlate não pode tirar da janela da sua casa até o dia do livramento do Senhor. Amém, meus irmãos? Então ela já tinha recebido essa orientação, né? Ó, você vai ter que colocar esse fio de escarlate na janela. Quando ela despediu os mensageiros, quando eles se foram, a primeira coisa que ela fez foi pegar o fio de escarlate, amém? Que hoje nós estamos fazendo o propósito da fita branca, né? Amém? E amarrar imediatamente na janela da sua casa. Amém, meus irmãos? Isso mostra o que, irmãos? Que ela creu naquele sinal. Amém? Que sinal? Você sabe que o escarlate quer dizer vermelho. O vermelho, irmãos, na casa dela, amarrado lá, simbolizava a cor do sangue de Jesus. Amém, irmão? Lembra que o povo de Israel, quando estava no Egito, e havia um espírito da morte que ia passar de casa em casa, mas a casa que tinha a marca do sangue, essa casa não seria o quê? Atingida, não é isso, irmãos? Lembra disso? Então veja que Deus trabalha com sinais de proteção, não é de agora. Deus trabalha dando sinais, não é de agora. Agora a questão é, Deus trabalha com coisas simples. Deus trabalha muitas vezes com coisas simples.
Não foi um cordeiro derramado o sangue, mas bota um fio de escarlate. E às vezes, meus irmãos, onde é que Raabe recebeu a bênção? Quando ela creu nesse ato simples, nesse ato tão simples de pegar um fio de escarlate e amarrar na janela da casa dela. Amém? Como hoje nós somos casa de Deus, eu estou entregando a feitiça e colocando no seu braço. E aonde você for, você pode declarar paz, saúde e o que, irmão? Proteção divina. Diga graças a Deus. É algo simples, irmãos, mas que se você crer, Deus está operando nesse ato tão simples. Diga graças a Deus. Amém? E foi isso que fez Raabe, meu irmão, ser abençoado. Ela creu nesse sinal tão simples. Ela pediu um sinal. É só você ler o contexto. Ler o contexto, ela disse, olha, eu quero um sinal certo. Tá bom, o sinal certo é você amarrar a fitinha na janela da sua casa. Algo tão o quê? Tão simples. Terceiro parágrafo, vamos ler? Como vimos, ela creu naquele simples sinal de quê? De proteção, ao colocar o fio de escarlate na janela da sua casa. Logo fica a lição, que se quisermos bênçãos e vitórias, temos que ter fé nas coisas simples que Deus pode usar para nos abençoar, porque Deus vai usar coisas simples, irmãos. Nem sempre vai usar algo muito sofisticado, não. Nem sempre Ele vai usar algo muito, sabe, irmão, assim, algo que você vai chamar a sua atenção logo de primeira, não. Às vezes Ele pode fazer isso sim, dar um sinal mais, vamos dizer assim, que chama mais atenção. Por exemplo, quando Ele quis chamar a atenção de Moisés, Ele usou um negócio diferente, bem, apesar de ser um material simples, mas foi algo extraordinário. Quando Ele quis chamar a atenção de Moisés, Ele usou o quê? Uma sarça que ardia, né? Ela ardia em chama, mas não se queimava. Ele disse, não, peraí, eu vou lá. Moisés ficou tão admirado que falou assim, eu vou lá e vou ver essa maravilha. Como é que a sarça pega fogo e não queima? Como é que é isso? Eu vou lá para ver. Deus já usou um negócio mais, vamos dizer assim, sobrenatural. Amém, meus irmãos? Algo mais complexo. Então Deus também trabalha com coisas mais complexas também. Mas Deus também trabalha muito mais com coisas simples. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, confirma isso. Vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo de número 27. O que é que está escrito aí, ó? Olha como a prova está aqui, que Deus usa muitas vezes coisas muito simples. Olha lá. Quem achou, diga amém. 1 Coríntios, né? Está lá na tela? Tá. 27 diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir o que, irmãos? As sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir o que, irmão? As fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, ó, coisas deste mundo, né? Coisas vis e as desprezíveis, para qualquer pessoa que Raabe dissesse, qual é a garantia que Deus vai te guardar? Ela apontava para a fitinha na janela da casa dela. Tá vendo aquela fitinha ali? Aquela fitinha ali representa. Não é a fitinha que é proteger ela, que é proteger ela é Deus, né? Mas representa um sinal de proteção de Deus na minha casa. Amém, irmão? É Deus usando coisas desprezíveis. Olha lá. E Deus escolheu coisas vis deste mundo e as desprezíveis. E as que não são, para aniquilar as que o quê? As que são. Na hora dá um embrulho na cabeça da pessoa. Como é que é? Tu tá dizendo que tu tá guardado, protegido por causa desse simples sinal na tua janela? Como é que é isso? Tu tá protegido, tá guardado por causa de uma simples fitinha no teu braço, por causa de um propósito assim. Como é que é isso? Não, isso não faz sentido não. Isso aí é loucura. Mas é isso que Deus quer. É isso que Deus faz. Amém? Ele usa as coisas simples, desprezível, que ninguém dá o quê? Que ninguém dá valor, e através daquilo ali Ele opera uma grande obra em nossas vidas. Diga graças a Deus, amém, meus irmãos? E veja, aquilo que era tão desprezível aos humanos foi um sinal de proteção na casa de Raabe. Diga amém, amém, meus irmãos? Da mesma forma é conosco, irmão. Fique atento, porque nem sempre vai usar coisas muito sobrenatural, complexa demais, não. Às vezes vai usar coisas simples. Amém, igreja? Vamos lá no quarto parágrafo.
Vejamos como exemplo de coisas simples que Deus usou para curar um leproso. Olha uma coisa simples que Deus fez para curar um leproso, que era a pior doença da época, né, irmãos? 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Olha esse exemplo aqui, amém? Em nome de Jesus, você entender como Deus usa coisas simples, irmãos. E às vezes a gente está atrás de algo tão mais, né, sobrenatural, algo mais, né, irmãos? Não sei lá como, mas a gente quer algo muitas vezes algo mais lógico, às vezes também, né? E você não vai encontrar isso nas coisas de Deus, mas as coisas de Deus é algo pela fé. Fique atento aos sinais que Ele manda, né? Capítulo 5, versículo 10, ó, diz o texto: então Eliseu lhe mandou o que, irmãos? Um mensageiro. Eu já fui direto para o 10, tá, irmão? Dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás o que, irmãos? Purificada. Aqui fala de Naamã. Naamã chegou à casa do profeta, do homem de Deus, chegando à casa dele para pedir ali a resposta que ele foi buscar, que era a cura da lepra, amém? Ele recebe a seguinte orientação: olha, o pastor não pôde vir não, mas me mandou aqui te entregar uma mensagem, amém? E qual é a mensagem? A mensagem é a seguinte: você vai mergulhar no Jordão quantas vezes? 7 vezes. Tem uma sequência de 7 mergulhos, é algo simples. Você mergulha 7 vezes, e aí, meus irmãos, tem que ser na água do Jordão, e aí você vai ficar completamente curado. É o que mandou dizer o profeta, homem de Deus, amém? E aí o que aconteceu? Quando Naamã recebe essa mensagem, ele não recebe de bom grado, ele não recebe, irmãos, sabe, com alegria essa mensagem. Por quê? Porque Naamã era alguém acostumado com coisas mais complexas. Naamã não acreditou que aquilo tão simples, que aquele ato tão simples, irmãos, iria ou poderia curá-lo de alguma coisa. Ele não acreditou. Quer ver que ele considerou algo muito simples? Olha o versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus. É o que ele pensava, né, irmão? É o que ele estava imaginando, né? E passará, ele diz, ó, sua mão sobre o lugar e restaurará quem? O leproso. Amém, irmão? Então na cabeça de Naamã, aquela orientação era algo muito desprezível, muito simples demais. Amém? Tanto que o versículo 12, ele reclama até da água. Olha o versículo 12. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar o que, irmãos? Purificado. E voltou-se e se foi com o que, irmãos? Com indignação. Quer dizer, Naamã estava disposto a continuar leproso, mas não queria aceitar aquela direção tão simples, aquele sinal tão simples. Ele queria algo mais, né? Não, o profeta vai vir a mim, vai me atender, vai me ouvir, depois vai fazer aquela oração, vai invocar o Deus que ele serve, e aí vai passar a mão na lepra e eu vou ficar curado, né? Ele pensava de um jeito, mas Deus queria operar de outro jeito. Irmão, fica com o jeito de Deus. Amém, meus irmãos? E essa passagem aqui é muito forte, né? Amém? Porque essa é a fé que eu estou vivendo para quinta-feira, viu, irmãos? Quinta-feira, nosso líder estadual vai estar aqui. Eu estou vivendo essa fé, amém? Que verdadeiramente você vai ser restaurado na saúde, né? É a noite da saúde restaurada. Como aconteceu com Naamã. Naamã foi restaurado, né, irmão? Não no primeiro momento, mas depois que ele atendeu o pedido. Diga amém. E aí no versículo 13, veja como que o profeta pediu a ele. Era algo tão simples e por isso ele botou dificuldade. O negócio é tão simples de Deus, irmão. É tão simples as coisas de Deus que a gente tem que pôr dificuldade. Sabe disso, irmãos? A bênção de Deus para alcançar é algo tão simples que às vezes nós mesmos colocamos dificuldade, irmão. Amém? Mas olha o versículo 13, veja como a coisa era simples. Vamos ler. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, olha como a coisa que ele pediu era pequena, hein? Se o profeta te pedisse uma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele:
Lava-te e ficarás o quê? Purificado. Quer dizer, os servos dele chamou ele, vem cá, Naamã, vamos conversar aqui, cara. Não diga não, Naamã. Ô, Naamã, é o seguinte, olha, o profeta pediu algo tão simples. Ele pediu algo tão simples. Se ele pedisse algo mais difícil, mais complicado, para o senhor ser curado, o senhor não ia fazer? Então, rapaz, vamos fazer o simples. Vamos fazer o simples que Deus vai abençoar. Às vezes Deus só quer o simples. Sabe o que é o simples? Só vir à igreja. Uma campanha, um propósito. Amém, irmão? Às vezes é aquele dia que foi marcado, né, irmãos? Um evento. Amém? Uma maior simplicidade, você vem, ouve a palavra ali, crendo, recebe a bênção. Quem está entendendo, meus irmãos? Amém? E Deus quer usar algo tão simples. Quinta-feira, irmão, olha, pode ter certeza, Deus vai usar esse grande homem de Deus, vai estar aqui. E nós precisamos estar com esse coração dos servos, e não com o coração de Naamã. O coração de Naamã queria algo mais, né? Amém? Algo mais grandioso. E o coração dos servos, Senhor, é algo simples, mas vai que dá certo. É ou não é? É algo simples, pequenininho, só os mergulhinhos, pronto, o senhor fica bom. Aí ele se convenceu. Amém, irmãos? Olha o versículo 14, ó. Então desceu, e o que, gente? E mergulhou no Jordão, quantas vezes? 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino. E ficou o que, irmãos? Como é que a carne dele voltou? Foi purificada como a carne de quem? A pele dele ficou com uma carne de pele de um menino, irmão. Nova. É o que eu tenho falado aqui. Lembra que eu falei no começo? Gente, a noite da saúde restaurada, quinta-feira, 6h30 da noite, nosso estadual, pastor Paulo Sabino, vai ser uma noite para você sair daqui com a tua saúde completamente restaurada. É para você voltar a ter a saúde de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Pastor, há uns anos atrás eu corria, pastor, fazia exercício. Ô pastor, hoje tem muita coisa que eu não faço mais. Após essa quinta-feira você não pode perder, porque o que Deus vai fazer, meu irmão, vai restaurar a tua saúde em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Tu vai voltar a ter a força de 20 anos atrás, 30 anos atrás, a capacidade que você tinha antes, a força que você tinha antes, você vai ter em nome de Jesus, porque Deus vai te restaurar. Como, pastor? Pela fé. Mas não espere coisa mirabolante, não. Na simplicidade de uma pequena palavra. Amém, irmão? De uma boa palavra de Deus, ainda que seja rápida, simples. Somente venha com a fé, com o coração aberto, na simplicidade de um óleozinho da igreja que vamos entregar nesse dia, né, Manuel? Em nome de Jesus, a partir de quarta-feira, deixa o vídeo aí pronto, amém, em nome de Jesus. Ô, meu irmão, na simplicidade, agora que o próprio pastor Paulo consagrou, eu tenho certeza que se você vir com o coração aberto, quinta-feira, meu irmão, você vai ficar como Naamã, 100% restaurado. Diga graças a Deus, amém, irmão? A pele dele ficou restaurada como a de um menino. Meu irmão, tua saúde vai ficar, meu irmão, como já pensou? Como de um jovem de 10, 12 anos, 14 anos. Pastor, como é que pode isso, pastor? Isso é impossível, pastor. Impossível para quem? Para os homens, né? Para Deus não, né, irmãos? Não podemos esquecer. Diga comigo, para Deus, nada é o que, irmãos? É impossível. Agora a questão é, às vezes a gente não quer o simples, a gente quer o complicado. Naamã queria o simples? Não, ele queria o quê? O complicado, né? Não, ele queria o complicado, porque ele é que estava complicando. Amém, irmão? Não complica as coisas, não. Creia no simples. Deus vai operar de maneira simples. Diga amém, irmão. E já está operando. Quem crê, diga eu creio. Amém, irmãos? E aqui vamos aqui para o quinto parágrafo. Vamos lá, no estudo, né? Mas alguém pode dizer que o caso de Naamã, né, era o Antigo Testamento. Mas se olharmos para o Novo Testamento, vemos Jesus usar a saliva e a água do tanque de Siloé para curar um cego de nascença. Porque eu já ouvi isso aqui. Eu já ouvi muito na minha caminhada, irmão, pregando a palavra por aí. Eu já ouvi muita gente falar assim: ah, pastor, esse negócio de dar uns mergulhos, ficar curado, não sei o quê, isso é coisa do Antigo Testamento. Pois é. E quando Jesus usou a saliva, como é que explica isso aqui? Para curar o cego. Vamos ler João 9? Vamos ver como é que Deus usou aqui, ó. João, Evangelho de João, capítulo 9, não é isso? A referência,
Versículo 5. Eu vou ler a parte já do testemunho, já a parte resumida, né? O cego era cego de nascença, o Senhor Deus o cura, restaura a visão dele, diga amém. Diga amém, igreja. Ele restaura a visão dele, mas como é que Deus fez? Aí o cego conta, né? Que perguntaram para ele: ei, como é que tu ficou curado? Como é que é isso? Tu que chegou na vida e agora está enxergando perfeitamente. Como é que é isso aí? Irmão, Deus fez a restauração. Diga amém, irmão. Ele vai fazer restauração aqui quinta-feira. Amém, igreja? Se prepara que Deus vai restaurar. Amém? E tu vai levar bênçãos para tua casa, para tua família. Se você puder trazer eles, melhor ainda, viu, irmãos? Amém? Mas você vai levar bênçãos para sua casa, para sua vida, em nome de Jesus. Olha lá. Aí ele conta o testemunho. João 9, verso 5, ele diz assim. Perdão, né? Pulei um pouquinho? Não, é isso mesmo. Vamos lá. Aí ele fala aqui, ó. Deixa eu ir logo para o versículo 9, né? Acho que eu que pulei mais de manhã, não foi? Mas eu vou já para o testemunho. Versículo número 8. Então os vizinhos, pula para o 8, não, volta o 8. Bota assim para resumir mais. Então os vizinhos e aqueles que dançam tinham visto que ele era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outro parece com ele. E ele dizia: sou eu. Aí o versículo 10 agora, vamos lá, para a gente poder resumir, né? Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Olha como a resposta dele foi simples. Olha, porque foi simples mesmo. Foi simples. A direção foi simples. Amém, irmão? Diziam-lhe, pois, como que você abriu os olhos? Aí ele explicou. E ele respondeu e disse-lhe: um homem chamado Jesus fez lodo. E um detalhe, fez lodo com o quê? Com o quê, irmão? Com a saliva. Tem algo mais simples do que a saliva, irmão? Meu Deus do céu. Não, né? Acho que a água do Jordão é mais complexa, né, irmão? Que a saliva, né, irmão? Podemos dizer até que é até não tão higiênica, né, irmão? É ou não é? Mas ele usou isso. Ele fez um lodo com a saliva, untou-me nos olhos do cego e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Aí na maior simplicidade ele resume o testemunho dele, ó. Então fui e lavei-me e o que? E vi. Simples. Não é simples? Viu como dá o testemunho? Aqui dá dica quando você for dar um testemunho, meu irmão. Conta assim, de maneira bem simples. Olha, eu fiz a campanha A, B ou C. Amém, irmão? E naquela campanha eu senti de Deus a minha vitória. E ali eu recebi a bênção. Pronto. Amém? Hoje eu estou com saúde, hoje eu estou prosperando, hoje eu estou empregado, hoje eu estou com a causa ganha. E assim você resume o testemunho. Amém, irmão? De maneira bem simples. Amém, gente? Olha, Deus está aqui. Eu fiz o que Ele mandou. Eu aceitei a saliva nos meus olhos com lodo. Passou nos meus olhos. Eu fiz só o que Ele mandou. Simples assim. E aqui estou eu enxergando. Diga graças a Deus. Mostrando que Deus usa as coisas. Deus usa as coisas. Sim, os pequenos sinais, irmão, é para a gente crer. Diga amém, meus irmãos. Sinais é o que? Direções, propósitos, amém? Só creia e ele vai operar. Amém, meus irmãos? Agora, sabe o que é o mais triste de tudo isso? Sabe o que é o mais triste? É que a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 4, falando um pouquinho de Naamã novamente, né? Lá em Lucas capítulo 4, ó, capítulo 4, se você tem a Bíblia, versículo 27. Amém? Esse texto que eu vou ler não está no estudo não, viu, pessoal? É algo a mais, né? Que Deus pediu para me entregar também. Eu falei de manhã, estou comentando agora também com vocês aqui, ó. Capítulo 4 de Lucas, versículo 27. Olha esse comentário de Jesus. Quando eu estava, o estudo estava fechado, tudinho, mas eu estava relendo o estudo, revendo, né, a mensagem. Amém? E aí, me fui passar nesse versículo aqui, falando um pouquinho de Naamã, meditando, né? E aí veio esse versículo aqui, ó. Versículo 27. E muitos, o quê? E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi o quê? Nenhum foi purificado. Nenhum. Senão quem? Naamã, o Sírio. Lembra quando Jesus falou para o centurião? Eis que muitos virão de onde? Do Oriente e do Ocidente, e vão sentar à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. E vai ter gente que era para estar sentado, vai ficar de fora da bênção. Por quê, pastor? Porque, veja, o povo de Israel não buscou ajuda.
O povo de Israel tinha leproso lá. Mas, irmãos, se tinha leproso lá, por que os leprosos não foram curados? Porque ninguém foi até o profeta e disse: profeta, ora a Deus por mim, dá uma direção de Deus. Amém? Ah, pastor, mas aí vai incomodar o profeta. Irmão, se o profeta não foi incomodado, então ele vai ficar desempregado. Aí tem que ser incomodado mesmo, não é verdade? Amém? É o nosso trabalho, é atender as pessoas. Amém? É orientar as pessoas na palavra. Está passando uma dificuldade, um problema, chega no pastor: pastor, tem algum propósito aí que eu estou passando uma luta assim? Alguma orientação que eu possa fazer para resolver? Amém, meus irmãos, no nome de Jesus, a gente vai te passar uma orientação. Amém? Se não tiver na hora, mano, vou orar a Deus sobre isso, né? E Deus dá uma direção depois. Amém, meus irmãos? Mas tem que buscar ajuda, porque Naamã era um sírio e ele saiu do seu país e foi para outra terra para buscar ajuda. E o povo da terra não foi até o Eliseu. Vamos dizer que ali, Manuel é o Eliseu. Amém? Então, o povo de Israel não foi até ele, o povo dali. Irmãos, quinta-feira vai ter uma grande bênção aqui, amém? Mas o povo aqui, frequenta aqui essa igreja, vai estar aqui? Ou será que é os de fora que vai pegar a bênção? É o que Jesus está falando aqui, ó. Ele está dizendo aqui, isso é muito sério, viu, irmãos? Ele diz: olha, o povo de Israel tinha um grande profeta lá, que curou um sírio que era de fora, mas não curou ninguém de lá. Por quê? Que os de lá não creu, os de lá não buscou, os de lá não foi até ele. Não foi pedir orientação, não foi pedir ajuda. Os leprosos daquele tempo, do profeta Eliseu que curou Naamã, não foi. Os leprosos daquele de lá não foi buscar. Os de fora foram. E eu tenho ouvido, amém? Ontem minha esposa disse assim: olha, o pessoal lá do Curado falou para mim assim: olha, quinta-feira vai ter um evento lá, né? Olha, eu vou fazer um esforço, eu vou estar lá. O pessoal lá do Curado 4, meu Deus do céu, irmão, lá para a rodoviária, é longe ou não é? É longe, irmão. E disse: vou estar lá. Falou minha esposa, eu digo: meu Deus do céu, estou preocupado, não é que eu vou colocar esse povo todo, né, irmão? Amém, irmão? O pastor de Caeté, de Águas Compidas, centro aqui de Abreu e Lima, o povo tudo animado, Aranguape, animado, irmão. Diz: eu vou estar lá, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, o que isso significa? Que a gente não pode cometer o erro do povo da época do profeta Eliseu, irmãos, que tinha uma grande bênção ali em Israel, mas eles não foram buscar. Venha buscar a sua bênção. Eu estou me referindo ao evento da quinta-feira, mas não é só nas quintas-feiras não, pessoal. É um exemplo que eu estou dando. Mas tem a quarta-feira, tem um propósito da quarta-feira que Deus tocou para você fazer, colocar a família no altar. É um propósito do domingo, do livramento, e você sentiu de fazer. Então faz, porque Deus vai te abençoar. Ah, pastor, mas é um propósito tão simples, colocar a família no sangue do Cordeiro e tal, botar o nome lá, é algo tão simples, mas Deus trabalha com essas coisas simples mesmo, irmãos, e Ele quer te abençoar. Então para um pouquinho, escreve o nome de alguém que está aprendendo oração e põe lá em nome de Jesus. Sexta-feira, vamos quebrar a maldição. Sexta-feira eu vou orar para quebrar a maldição do vício. Então vou estar lá quebrando, em nome de Jesus. Deus vai honrar. Tem que ser assim, pessoal. E Deus vai te abençoar cada vez mais, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Podia parar por aqui, né? Dá só mais um pouco da leitura. Amém, meus irmãos? Amém? Até aqui já está suficiente, mas que Deus fale mais. Vamos ler só mais um pouquinho. Sexto parágrafo, gente. Ainda pode alegar também que Jesus é Jesus, né? Alguém pode dizer: eu já vi isso também, tá, pessoal? Já vi esse argumento, né? Já vi esse argumento. Alguém diz: mas Jesus é Jesus, né, pastor? Ele usa saliva, ele usa o que ele quer, amém? Bom, alguns dizem assim que Jesus é Jesus e que esse tempo de milagres com água ou coisas desse tipo acabou. E eu digo para você: mero engano, tá, pessoal? É mero engano, pois vemos Paulo operar curas com um pedaço de lenço. Está na Bíblia. Bota na tela, mano. Agora eu vou resumir mais, tá? Vamos lá. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Maravilhas olha como o nome é grande, ó. Extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo a quem, irmãos? Aos enfermos. E o que acontecia? E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Amém, irmão? O milagre é extraordinário,
Mas o que Deus usava, volta para o início do versículo 12, bota aí no início. O milagre era extraordinário, amém, irmão? Mas o que Deus usava para fazer o milagre era o quê? Coisas simples, sinais simples, amém, irmão? Olha lá. De sorte que até os lenços e aventais, do seu corpo eram levados enfermos. E o povo era curado, o demônio saía, diga graças a Deus, um lencinho. Ele pegava o lencinho dele, consagrava a Deus, um pedaço da roupa, do manto, cortava um pedacinho, Deus consagra, leva lá. Não tem como eu ir não, mas ela vai levar esse lenço aqui e Deus vai abençoar. Pronto. A mulher levava, o povo levava o lenço, chegava lá, tocava no doente, era curado, botava no demônio, o demônio saía na hora. Diga amém, meus irmãos? Então Deus, o milagre era extraordinário, mas o que Deus usava era algo simples. O sinal da cura vinha por algo muito simples. Amém? Para terminar, no 7º parágrafo, a verdade é que Deus não muda. Voltando para o estudo, viu, irmão? Vamos lá. A verdade é que Deus não muda. Nós é que mudamos, pois deixamos de crer que Deus pode usar coisas simples, como a fita branca, um lenço, uma unção do óleo. Inclusive, sobre o óleo, temos Tiago 5,14 e 15, que inclusive vamos pegar o óleo, né, irmão? Quinta-feira. O que é que diz Tiago 5,14? Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com o que, gente? Com azeite, em nome de quem? Do Senhor. E o que mais? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o que? O levantará. Quinta-feira Deus vai levantar a tua saúde aqui em nome de Jesus. Quem crê, diga aí, irmãos, vamos entregar o óleo, vamos ter oração da fé, e tu vai sair daqui curado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Último parágrafo, vamos no último, vamos lá, 8º parágrafo para terminar aqui. Termina aqui dizendo: quem cura não é o óleo, ou a fita, ou o lenço, pois tudo isso são apenas sinais que Deus usa para nos mostrar que Ele não muda e que Ele opera com coisas tão simples e que basta apenas crer. O que é que a gente tem que fazer, irmãos? Crer. Ah, mas é uma doença muito grave, pastor. Vamos crer. Ah, mas é um negócio mais complicado, pastor. Mas vamos crer, Deus vai abençoar usando coisas simples, porque Ele não muda, Ele não mudou. E o texto confirma isso. Malaquias 3:6 diz o quê? Porque eu, o Senhor, não que. Então, se Ele curou Naamã com mergulho, Ele pode curar você hoje também. Diga amém, meus irmãos, porque Ele não muda. O Deus que curou Naamã não mudou não, viu? O Deus que curou Naamã, Ele não mudou. Diga amém. Glória a Deus, meus irmãos. E Ele diz mais: por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos, porque Ele não muda. Ele nos protege ainda hoje, Ele quer nos abençoar ainda hoje. Amém, irmãos? Ele quer nos curar ainda hoje. Glória a Deus. Amém. Agora do Novo Testamento, Hebreus 13:8 também diz que Jesus não mudou. Porque tem gente que fala assim: não, os tempos de milagre terminou, esse negócio de cura terminou, esse negócio de libertação terminou. Na minha Bíblia não está escrito isso não, e nem na sua, né? Amém, irmão? O que está escrito sobre Jesus? Será que Ele mudou? Ele parou de curar hoje, irmãos? Não, né? Jesus Cristo é o que? É o mesmo. Ontem curou o cego ontem, no passado, né, irmão? De nascença, com a saliva, é bom dizer, né? Com a saliva, com a água do tanque, né, irmão? Mas curou o cego ontem e cura hoje, olha lá. Então Ele não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele te expulsou o demônio, Ele curou o enfermo, ressuscitou mortos, levantou paralítico. Diga amém, meus irmãos. Ele faz isso hoje. A questão é é você, nós. Será que a gente ainda crê que Jesus ainda é o mesmo? Ou estamos naquela coisa, já passou, passou nada. Ele ainda cura hoje, Ele ainda liberta hoje, Ele desfaz bruxaria, feitiçaria hoje, porque Ele desfez no passado. Ele te libertou o demoniado com 2.000 demônios. Amém, meus irmãos? Ele quer fazer isso hoje. Agora a questão é: eu estou crendo hoje? Eu estou confiando nele hoje?
Porque se você estiver confiando, você vai receber essa bênção, esse poder. Você vai conhecer esse Jesus que operou lá no passado, opera na sua vida hoje. Amém, meus irmãos? Ô pastor, eu creio em Jesus Cristo. Quem crê que Jesus não mudou? Quem crê que Jesus não mudou? Então vamos adorá-lo agora. Fica de pé. Vamos adorar Ele. Vamos buscar a Ele. Vamos adorá-lo. Abrir a conta de um leproso. Teve um leproso que ele curou bem mais simples ainda. Teve um leproso que Jesus desceu do monte. Amém? Aí o leproso se aproximou dele e disse: Senhor, se quiseres, tu pode me purificar. Ele adorou ao Senhor. Jesus gostou da fé daquele leproso, viu, irmãos? Porque um leproso não podia estar ali, não. Era uma multidão, né? A lei dizia que o leproso não podia estar onde tivesse aglomeração, que ele era considerado imundo pela sociedade, né? Sabe o que Jesus faz? O imundo, com aquele homem que era considerado imundo, né, pela sociedade, pela lei de Moisés e tudo mais, ele podia ser apedrejado, sabia? Ele fala assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu não sei se é a tua vontade, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu creio no teu poder. Amém? Aí aquele que era considerado imundo pela sociedade, ele vai lá, estende a mão e toca no homem. Amém, irmão? Ele toca no leproso. Ninguém queria tocar no leproso, mas Jesus tocou. Amém, irmãos? E ele ficou completamente curado. Jesus quer tocar onde ninguém consegue tocar, irmão. Jesus hoje quer tocar. Essa semana, Ele quer tocar onde o médico não está conseguindo remédio, pastor. Toma, parece água. Após te prepara. Hoje é uma preparação, viu, irmãos? Porque vai acontecer quinta-feira aqui. Quem crê nisso, pessoal? Hoje é uma preparação, viu? Jesus falou assim: prepara o povo. Jesus falou assim: prepara o povo. Como João Batista preparou o povo quando veio Jesus. Diga amém. Prepara o povo, porque quinta-feira, irmão, a bênção ainda vai ser ainda maior. Diga amém, irmãos. Eu estava olhando aqui na busca das pessoas, olhando na busca. O que a mulher irmã falou? O pastor estava com o meu dedo inchado, travado, não foi isso? A irmã estava de manhã, foi? Ela estava com o dedo travado, estava lá atrás. Na hora da busca, eu só buscar aqui, ó. O dedo destravou, desinchou, ó. Pastor, aqui, eu estou fechando a mim normalmente. Diga glória a Deus, irmão. Jesus Cristo não mudou. Deixa esse versículo aí, mano. Pelo amor de Deus, deixa ele aí. Aí não pode esquecer disso, irmãos. Senão sabe que a gente vai virar clubinho. Mas virou clubinho, né? Não, igreja não é clubinho não, irmão. Igreja é um lugar onde Jesus opera. Diga amém, irmãos. Glória a Deus. E Ele vai operar aqui agora. Coloca a mão no seu coração, porque Jesus Cristo é o Jesus Cristo é o mesmo. Coloca a mão no seu coração agora. Vamos clamar Jesus agora. Vamos buscar a presença de Jesus agora. Vamos invocar o nome dele. Aleluias. Isso, meu irmão. Ele é o mesmo. Em nome de Jesus. Ele não mudou. Aleluias. Isso. Pode adorá-lo então. Pode glorificá-lo agora. Aleluia. Diga aleluias. Agora é para você buscar a presença de Deus. E você pode se alegrar no Senhor. Aleluia, meu Deus. Tu és o mesmo, meu Deus. O Senhor não mudou. Aleluias. Quão grande é o meu